Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais na Matraca Records. Eu tô aqui com o Pedrão e com o Valentino Rui. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra. Olá, Daniel, tudo bom? Estamos aqui na nossa continuação do episódio anterior sobre o terrorismo, né? No nosso podcast Sou de Humanos. Muito obrigado para aqueles que mandaram mensagem pra gente. Instagram, claramente o Instagram é uma ótima forma de vocês se comunicarem. @podcast Sou de Humanas. Publica lá nos negócios do Instagram, que fica legal. E hoje, Daniel, presta atenção no que eu vou te falar. Tô te ouvindo mesmo. Hoje a gente vai continuar a conversa que a gente estava tendo antes, que era sobre terrorismo. Só que no episódio anterior, cenas dos capítulos anteriores, o que a gente estava falando? A gente fez como você falou, na verdade, a gente falou de uma genealogia da guerra, né? Eu havia proposto uma questão sobre os bárbaros, etc. E aí a gente chegou efetivamente para tentar travar conhecimento sobre o que é realmente o terrorismo. Mas a gente chegou e começou a pensar que a guerra, existe a história da guerra, o ser humano é lotado de guerra nas suas histórias, e no século XX começam a rolar algumas alterações. Eu propus a ideia de um segundo movimento de guerra a partir da Primeira Guerra Mundial, como você disse, né? Perfeito. Uma noção de exterminar o outro, né? Não era a noção de guerra anterior. E a gente quer chegar finalmente na noção do que é terrorismo, que a gente pode chamar, talvez, de um tipo de guerra. O terrorismo é um tipo de guerra. Sim. Né? Eu acho que não é por acaso, e aí eu já vou jogar para frente, aí você vai para trás, para frente, para trás, mas existe um termo cunhado nos anos 2000 pelo então presidente dos Estados Unidos da América, chamado George W. Bush, olha lá, e ele chama de guerra ao terror. Esse termo, guerra ao terror, a palavra terror, e a gente viu no último episódio que não é nova, mas ganha uma nova conotação, um novo significado, a palavra terror. Dos anos 2001, de 2001 para cá, 2020, os últimos 19, 20 anos, o terrorismo tem uma nova faceta, ou pelo menos uma nova interpretação e significação, principalmente pelos meios de comunicação, mas também pelos estudiosos do assunto, né? E o que carrega, então, segundo você, a partir de 2001, o que carrega enquanto significado a palavra terror ou terrorismo? Não tem a resposta pronta, claro, mas eu vou pensar junto com você e com quem está ouvindo a gente agora. Há uma diferença forte após os atentados do dia 11 de setembro de 2001, né? Que os Estados Unidos faz se criar esse conceito de terrorismo e ampliar, e todo mundo hoje em dia tem uma noção do que é terrorismo, porque você tem uma noção, pelo menos isso é o que é veiculado, de terrorismo é diferente das demais guerras por alguns aspectos. O primeiro é que o autor da guerra, o autor do ataque, não é um Estado nacional, não é um país, não é um exército, não são necessariamente militares. Segundo, então, primeiro autor, segundo é o alvo. Eu acho que você falou no último episódio, a gente vai ter que retomar isso. O alvo do ataque terrorista, ele é não militar também. Né? Você não comete um ataque terrorista exército versus exército. Isso não configura um ataque terrorista, claro. Você tem que estar atacando a população civil, a população. Então, e aliás, é sem distinção. Eu acho que por isso a palavra terror tem essa conotação muito forte. É criança, é bebê, é mulher, é velho, independente. Você está matando cidadãos daquele determinado país. Portanto, não é aquela guerra tradicional que a gente vinha trabalhando no episódio anterior, de um exército contra um exército, um Estado contra um Estado, né? Há uma nova configuração dessa perspectiva de ataque, né? Exato. Então a gente tem, em primeiro lugar, como eu falei, quem faz, em segundo, quem é a vítima, e em terceiro lugar, a motivação. E eu acho que aí é que o terreno é mais pantanoso, nebuloso, porque a motivação do ataque terrorista, eu acho que, pelo menos minha interpretação do que a gente costuma chamar de terrorismo, é uma conotação política, é uma conotação de infligir para a população, muito mais que ao governo, mas à população do país que você está atacando, um estado psicológico, uma psicologia massiva de medo. Então, você tem, com o ataque terrorista,
A ideia de criar no país onde você está atacando o medo na população civil. Tá, gostei disso, mas ao mesmo tempo problematizando, pensando sobretudo os Estados Unidos em 2001, nós temos, evidentemente, quando você fala do presidente George W. Bush, você fala necessariamente do ato patriótico, não é isso? Filha da p*** você, velho. Eu que ia falar disso aí. Sei, tudo bem, mas você pode falar disso. Eu vou falar antes, então. Põe na frente, Pedrão. Põe o meu antes. Ato patriótico, olha lá, falei primeiro. Vai, não, que eu ia usar o ato patriótico só pra gente começar a problematizar, porque você faz a leitura de que o terrorismo é a imposição daquele grupo que ataca de impor o medo dentro, ou incutir o medo dentro de um determinado país. Uhum. Mas isso também pode ser utilizado na chamada guerra ao terror. Os Estados Unidos, a partir do ato patriótico, fazem o quê? Eles invertem essa perspectiva. O que eles fazem, na verdade, é dizer, olha, existe um inimigo e eu preciso fazer qualquer coisa para poder exterminá-lo. O ato patriótico é uma carta branca ao Estado americano de poder atacar o seu inimigo. Tá, não é isso? Então eu vou reformular um pouquinho aqui o que é o ato patriótico. No meu ver, ele tem uma... É diferente da própria noção de guerra ao terror. O ato patriótico é um ato presidencial, né? A gente sabe na nossa política que você normalmente uma lei passa pelo Congresso, demora uma caralhada para ser aprovada. Um ato patriótico é o presidente jogou na mesa e vocês têm tantos dias para, se vocês quiserem reprovar, vocês reprovam. O ato patriótico do Bush foi logo depois dos atentados de 11 de setembro, as Torres Gêmeas, mas tem um caráter diferente que é muito mais interno do que externo, na verdade. Então ele, a partir do terror incutido na população norte-americana após os ataques, o presidente ou o governo norte-americano está liberado de atentar contra a liberdade, a privacidade do cidadão, ou de qualquer um que está nos Estados Unidos, seja não cidadão, com o motivo de, olha, estamos te defendendo. Nós temos uma lei de segurança nacional. Uma lei de segurança nacional. Nas minhas aulas, quando eu trabalho o filósofo contratualista Thomas Hobbes, que resumindo pra caralho, o cara fala, olha, a gente vive em sociedade, porque se a gente não vivesse, a gente viveria com medo de todo mundo. E pra amainar esse medo, pra reduzir esse medo, a gente vive em sociedade civil e a gente troca nossa liberdade que a gente teria no estado natural, o estado de natureza, pela segurança que o Estado nos provê. A gente perde a liberdade para ganhar segurança. Eu resumiria assim, em 30 segundos. O ato patriótico, a meu ver, é um exemplo maravilhoso disso, que, olha, tá todo mundo cagado de medo, né? A população norte-americana, após os ataques no 11 de setembro, a popularidade de George Bush, todas as pesquisas pós 11 de setembro mostravam uma população aterrorizada. Sim. E eu usei a palavra aterrorizada porque tem terror no meio, por isso que chama-se de terrorismo, né? E, a partir desse ataque, o governo se deu a liberdade de entrar na casa das pessoas sem mandado judicial, de fazer escutas telefônicas sem passar pela justiça, sem nenhum motivo aparente. Isso culmina, se a gente for procurar, nas torturas sistemáticas ali na prisão... De Guantánamo. Em Cuba, na prisão de Guantánamo. Então, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, o presídio, a prisão de Guantánamo é um locus do imperialismo dos Estados Unidos sobre a ilha de Cuba, mesmo ela tendo feito a sua Revolução Socialista a partir de 1959, é um território dos Estados Unidos na ilha de Cuba desde 1903, desde a Emenda Platt. É só uma observação. Eu quero fazer um adendo aqui para vocês. Por favor, Pedrão, para de enrolar. Lembremos que os Estados Unidos estava em guerra há 85 anos, quando rolou o 11 de setembro, e só não estava em guerra nos últimos, 6, 7 anos desde o Kuwait, certo? Então, temos que entender que a guerra também, para um país desse tamanho, era negócio, certo? Então, inventamos o terrorismo por quê, certo? Temos uma demanda aí, né? A guerra, então, talvez seja interessante para um mercado, principalmente os Estados Unidos, que tem um mercado de armas gigante, né? A guerra seja interessante. O Pedrão trouxe aí um dado, um porcentagem aí da quantidade de anos
que os Estados Unidos viveu em guerra. Você acaba a Segunda Guerra Mundial, você já emenda algumas guerras. Tem a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. E por aí, Fria. a própria Guerra Fria, que embora não tenha mas você tem guerras por procuração no Iraque, né? no Afeganistão, se não me engano. Perfeito. E a Guerra do Kuwait depois. E você tem justamente, aliás, pensar o ato patriótico que eu acabei de falar. Existe a teoria da conspiração que é muito válida sobre os 11 de setembro. Se realmente, porque há interesse, seria interessante para os Estados Unidos essa morte de 2.000 pessoas, falando 2, 3 mil pessoas, né? Menos de 3 mil. Morrendo no ataque, porque você tem uma carta branca. Se você tem um contrato social baseado em segurança, as pessoas fazem... Isso é muito louco. As pessoas fazem de tudo, são dispostas a tudo, se você prometer segurança para elas. Pô, isso me lembrou aquela tua história na França, um país democrático, querendo ou não. Então diga lá pra gente como é que foi isso. História de terrorismo? Isso. Eu tenho uma boa história, vou compartilhar aqui com quem tá ouvindo essa história. É bem pessoal. Mas certa vez eu lembro que eu viajei a Paris, bem chique, né? E eu fui fazer um curso lá. E em determinado momento eu estava numa região chamada Montmartre, que falavam que tinha muito perigo de assalto e tal. E você tem uma igreja lá, Sacré-Cœur, a igreja do Sagrado Coração. E eu saindo de lá, passei sozinho, né? Minha barba já crescida um pouco, tava tranquilo com uma mochilinha nas costas. Eu chegando no metrô, para pegar o metrô, eu sinto alguém encostando no meu ombro. Me viro, ninguém do meu lado. Me viro pro outro lado, uau, me jogam, me empurram, 2 pessoas me empurraram na parede, né, no meio da rua. Aí eu falei, puta, é um assalto. E eram 2 caras, sabe aqueles caras branquelinho, cara de gringo assim? Uhum. E eu só pensei comigo, eu falei, filha da puta, eu saí lá do Brasil, Flamengo, Bacurau, a gente saiu do Brasil pra ser assaltado por 2 caras de otário aqui no meio da rua. E aí eu falei, não, aí eu, magrelão, né? Falei, vou sair na mão com esses 2 caras que estão me assaltando. E nisso um deles tira um distintivo bem vagabundo, bem de carnaval, assim, fake, de polícia. Falando, polícia, mostra o seu documento, passaporte. Eu falei, nem fudendo. Aí eu comecei a empurra, sair na mão com os caras. Nisso, um deles saca uma arma. Aí eu falei, oi, parou. Que aí o bagulho fica sério. É tipo que a gente falou da bomba atômica, né? Se tira uma arma no meio da briga, fica sério. Aí no que eu levantei as mãos, o cara me apresentou o distintivo original dele. Eles eram o FBI francês, a CIA francesa, não sei que porra de nome que eles têm. Eles me contaram posteriormente que eles estavam me seguindo há 15 minutos porque eu estava com uma atitude extremamente suspeita e eu era um terrorista. Padrão terrorista. Eu tava com a cara do terrorista, cara de árabe, né? Uhum. Ninguém sabe meu rosto, mas eu tenho um pouco de cara de árabe, um árabe calvo. E eles acharam que eu era terrorista. E aí eles invadiram a minha liberdade. Eu senti a minha liberdade invadida. O que era esse comportamento que você disse que eles chamaram de um comportamento suspeito, né? Eles falaram que, eles não mencionaram a barba, mas eles falaram que eu estava sozinho, em primeiro lugar. Então, estar sozinho já é terrorista. Uhum. Eu não tirei muitas fotos, porque turista tira foto. E você não tirou uma selfie, né? Se você não tira foto, e a mochilinha. E eu ficava olhando pros lados também, porque tem as ruas tudo louca lá, de entrar, atravessar, o carro te atropela. Então eu ficava olhando pros lados pra ninguém me atropelar. Os caras acharam que eu tava com um comportamento noiado. Né? E aí, quando eles ligaram pra Central, descobriram que era do Brasil, eles falaram, agora eu entendo, você é do Brasil. Todo mundo anda noiado, por isso você tá paranoico, com medo aí. Porque no Brasil vocês estão sempre com medo. Já tem a ideia do brasileiro que anda no meio da selva de tiroteio. Exatamente. Né? E aí tem essa história. Paris, da França, né? Foi uma época, 2016, tinha acabado de ter um atentado terrorista lá. E eles estavam justamente num estado de sítio, estado especial ali. Uhum. Que foi aquele atentado a Marsella, né? Foi no dia da Revolução, da queda da Bastilha, 14 de julho, né? Isso. E foi na cidade, foi Marsella, que o cara de caminhão atropelou todo mundo. Foi exatamente isso. O que já ilustra pra gente a troca da liberdade por segurança. Então, em nome da segurança,
você começa a ir atrás de um podcaster, que sou eu, com cara de árabe. E olha que interessante, né? Você pega Hobbes, lança Hobbes aqui como um dos referenciais do momento em que o indivíduo ele vai abdicar da sua liberdade para ter a tal da segurança, e o que você tem é que aquela que se advoga a maior democracia do mundo, ela legitima, na prática institucional e burocrática, uma ditadura. O que acontece? O ato patriótico é um ato que legitima a ditadura. Legitima a supressão de liberdades individuais, Perfeito. que é a grande maravilha dos Estados Unidos, porque lá você é livre pra caramba, mas o governo pode atentar contra a sua liberdade em nome da segurança nacional. Inclusive contra a sua propriedade privada, que é a base das democracias burguesas. Exatamente. Eu posso invadir a sua casa porque eu tenho algo acima da sua liberdade e da sua propriedade. Eu acho que é a legal defesa quem tá da nação. ouvindo, a gente como professor, assim, pensar nisso, porque você estaria disposto a liberar a polícia de entrar a hora que quiser na sua casa, vasculhar suas coisas, ouvir seus telefonemas, seu zap, seu face e a porra toda, se ela te prometesse, olha, mas você vai estar mais seguro com isso? Fantástico, isso é uma das reflexões que a gente já trouxe em algum momento das distopias, do Fahrenheit 451, em que você abdica completamente de um pensamento mais crítico e que há algo que suplanta ou que se sobrepõe à sua própria individualidade, né? Porque isso é muito interessante, porque você fala no campo teórico, você fala, não, você tá louco, eu não vou dar minha liberdade pela segurança, não vale a pena. Só que na prática a maioria faz. Você pensa numa coisa que no Brasil existe muito, chama condomínio. Condomínio. O que é a porra de um condomínio? É um lugar que você tem muros altos, caralhada de segurança. Eu moro em frente a um condomínio, eu não moro no condomínio. Mas vários seguranças fazendo rotatividade e tal. E você, de certa maneira, você tem que conviver com centenas de vizinhos, sem você ter a menor liberdade de transitar por aquele espaço. Os convidados, eu já entrei em condomínios... É a liberdade suprimida, e você pergunta, mas por que você se sujeita a passar por porteiras, aquela porta de todo prédio que você tem que entrar numa, eles fecham, você fica preso durante alguns segundos entre duas grades. Por que você se sujeita a isso? Porque no prédio... Isso me garante... É mais seguro. Perfeito. A gente é hobbesiano nesse sentido. A gente, no final das contas, a gente preferia, ou a maioria das pessoas prefeririam perder a liberdade se é para dar segurança. Sim. E aí eu vou ter que citar uma música do Rapa. Vai lá. Que ela diz, tem duas frases que ilustram muito. Nessa mesma música, a música, eu acho que é Minha Alma, que ele fala, paz, não paz de pai e mãe, mas paz sem voz, não é paz, é medo, ou seja, uma paz. Quando você não tem liberdade, isso não é paz, isso na verdade é medo. E aí ele fala dos condomínios que eu falava agora. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida, e aí a música vai continuar aí. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida, é você que tá nessa prisão. Me abraça então, e me não, eu acho que para tentar voltar, a gente tem que voltar ao terrorismo, é isso. Então, ou seja, a gente está problematizando. O tempo todo a gente está trazendo a problematização a respeito do que seria esse tal de terrorismo. No último episódio, eu mencionei que inevitavelmente a gente ia trazer, e aí a gente pode tentar fazer esse movimento pendular histórico, que eu ia ter que trazer a Revolução Francesa como um momento muito importante do que significa terror ou terrorismo. Legal, eu tô ansioso pela Revolução Francesa há uma semana. Então, para a gente tratar, e não necessariamente sobre a Revolução Francesa em si, mas sem dúvida alguma sobre o conceito e o impacto do terror numa determinada sociedade, a gente tem que ir pro período do terror, a era do terror, ou o período jacobino durante a Revolução Francesa. Você explica um pouquinho, só antes de entrar, porque tem gente que não lembra. Uhum. Em 1789 ocorre a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, né? É a transição na historiografia da era moderna para a idade contemporânea, né? Dentro da historiografia a gente tem esse grande marco, que é a transição da sociedade aristocrática para a sociedade burguesa, né?
E dentro dessa estrutura nós temos dois grandes grupos burgueses que vão comandar o processo de transição dessa sociedade aristocrática para a sociedade burguesa, que são os girondinos, que estavam à direita da Assembleia. Famosa, aí que surge a direita e a esquerda, né? Exatamente. E os jacobinos, que tinham a razão, né? Que estavam à esquerda, porque o nosso público é de esquerda, né? Então, e aí aparece uma das grandes figuras do jacobinismo, que será Maximilien de Robespierre. Né? E Robespierre terá a seguinte frase, a ele atribuída, não necessariamente dele, mas a ele atribuída, que certamente é um momento pedantismo aqui. Momento pedantismo. Chegou a hora de a igualdade passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos colocar o terror na ordem do dia. Boa, né? Isso eu gostei dessa citação. Até porque era meu questionamento. Minha questionamento, vocês vão começar a me zoar porque eu falo o gênero errado. Minha questionamento, Eiro. É justamente da onde surge a palavra terror. Então você vê que ali no final do século XVIII, na Revolução Francesa, você já tem a palavra. Vamos botar o terror na ordem do dia. Antes da gente analisar mais, a palavra terror, no senso comum, e eu vou bem pro senso comum agora, não sei nem de onde que vem a palavra terror, mas nos remete a um gênero de filmes. Legal, filmes bacana. de terror. Filmes de terror são aqueles que há um suspense, que há um vilão, que há morte, que há destruição, que há um clímax de peso, né? E medo. Eu acho que a palavra medo, que a gente tá falando do Hobbes agora a gente tá falando do Hobbes, P.R., a gente já tem a palavra do terror enquanto uma conotação política. Sim. O terror na ordem do dia. O que quer dizer o terror na ordem do dia? É interessante, então, a gente... E aqui, evidentemente, o nosso mote não é a Revolução Francesa em si, mas, evidentemente, quando na boca de um legislador e de uma figura histórica tão significativa como é Robespierre, né, ela ganha essa importância política, né, terror enquanto política, terror aqui enquanto política. Né? Então nós precisamos colocar o terror na ordem do dia, né? A gente está falando de um período de aproximadamente menos de 2 anos. Em menos de 2 anos, 20 mil franceses foram guilhotinados neste período, né? E ele começa esse trecho dizendo que o terror é justificado por algo chamado igualdade, não mais liberdade, mas a igualdade como algo que pode, enquanto pressuposto, trazer a tão almejada liberdade. Mas ele traz o terror, então, com uma acepção positiva. Positiva, é exatamente aqui que eu queria chegar. Porque eu vou trazer um outro agente histórico que em determinado momento vai usar a palavra terror como algo positivo e não pejorativo, negativo, agora. Seria Carlos Marighella na ditadura militar brasileira. Né? Então é um segundo momento pedantismo, pode ser? Tá. Momento pedantismo. Marighella, Carlos Marighella, né? Tá no Manual do Guerrilheiro, Manual do Guerrilheiro Urbano. A acusação de violência, entre aspas, ou terrorismo, entre aspas, sem demora, tem um significado negativo. Ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não divide, ele não desacredita. Pelo contrário, ele representa o centro da atração. Hoje, ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. Eu adorei. Estou adorando, aliás, esse papo e essas referências históricas, até para desmistificar uma ideia que, para mim, existia, imagino que para outras pessoas também, de que o terrorismo é uma invenção do século XXI. A palavra terrorismo, então, ela é utilizada numa pejoração, seja positiva ou negativa, há muito tempo. Sim. Só que ela é retomada, então você vê, durante a ditadura, provavelmente, aqueles que se opunham ao regime militar eram considerados terroristas pela ideia de se opor
isso você falava há muito tempo, ao status quo. Se opor ao... Você usou um termo bossa, establishment. Isso. Né? E quando você ressignifica... Então, essa palavra terror, que é significado uma ideia de uma ruptura, de uma treta, de uma porradaria forte. Importante falar que do latim, que vem de terrere, certo? Terror é meter medo ou afastar por via do medo um inimigo. Caralho, velho! Caralho, Pedrão! Afastar um inimigo por via do medo. Olha lá na acepção latina isso, né? Latino, né? Que legal isso. Então, perceba-se que, assim como outros conceitos chaves da política, o terror é utilizado por ambos os lados, por todos os movimentos políticos, seja para você se glorificar enquanto, sim, eu sou um terrorista, isso é bom, porque eu estou, através do medo, afastando um inimigo que é prejudicial e pernicioso, e, por outro lado, falando, o outro é terrorista, né? Hoje em dia, eu acho que depois dessa guerra ao terror do Bush, ficou muito marcado uma ideia somente negativa. Perfeito. Né? Enquanto a gente está percebendo agora, eu pelo menos que estou aqui com vocês percebendo, que existem acepções positivas. Aliás, existe aquele clássico do funk, a galera que gosta. Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz num baile funk. Mas Faz de novo, cita de novo. Mas a por ideia favor. de terror... Cita de novo, eu gostei. Já Não, foi. faz de novo. Você ouve o meu podcast. Eu tenho um podcast, você vai ouvir lá e chama Sou de Humana, se quiser. Mas se você fizer de novo, eu vou ficar mais feliz. Não, mas só ouvir, dá no replay. Ok. Mas olha que interessante, bicho. O terrorista, aliás, pegando esse funk é até interessante. Terrorista não necessariamente tem uma acepção negativa. Ser terrorista é porque você é um cara que bate de frente. Perfeito. Né? Quando, obviamente, a outra temática é muito mais sexualizada no funk, mas essa novinha terrorista é tipo, ela vai pra cima. Ela é empoderada, querendo ou não, uma sociedade machista, né? Ela é forte, ela vai pra cima e ela luta. Sim. Né? Essa novinha, enfim, não vamos analisar o resto da música, mas quando usa essa palavra terrorista, tá numa acepção muito mais de guerreira ou guerrilheira. Sim. Perfeito, né? Guerrilheira, Legal. e eu acho que é o que o Marighella, em outro contexto, está falando. Olha, num momento como esse, ser terrorista é algo bom. É algo bom. Quando o Robespierre fala, vamos botar o terror, como você disse, na ordem do dia, estamos falando, olha, a gente Essa é a transformação de uma sociedade com vícios. Então você acha que talvez a transformação de uma sociedade com vícios, ela só é possível através de uma emoção que talvez seja a emoção mais interna do ser humano, que é o medo. Olha que interessante. Quando Hobbes escreve, não é que ele quer que as coisas sejam assim. Ele não fala, defende um absolutismo. Ele só simplesmente fala, olha, o ser humano é um ser medroso. E se tem a fé, tem amor, tem amizade, mas se tem alguma coisa que bota um ser humano que é bicho pra correr ou pra lutar, se chama medo. Medo. Perfeito. Né? E olha que interessante. Quem seriam os terroristas de hoje? Antes da gente responder quem são os terroristas de hoje... Acho que essa é a pergunta do episódio. Quem são os terroristas de hoje? Exatamente, mas vamos lá. Quem são os terroristas quando a Alemanha nazista invade a França? Quem são os terroristas quando a Alemanha nazista... E aqui não é metafórico o que eu estou falando. Isso é do ponto de vista das leis que o Império, que o Terceiro Reich impõe sobre a França ocupada. Seja sobre a República de Vichy, que está ao sul, que é uma república fascista, que já existia, né, o sentimento fascista então, e ultradireitista. Pois não, pode falar. Com a invasão, só para as pessoas não ficarem felizes, claro. Com a invasão da Alemanha na França, você tem instaurado uma república, que é a República de Vichy, que é subordinada ao Reich do Hitler. Perfeito, ali. Isso fica ao sul da França e ao norte é a zona de ocupação, efetivamente. Esta invasão ou ocupação alemã sobre a França estabelece as leis do Império Nazista. Claro. E as leis estabelecem quem são terroristas. As leis... Então, eu Olha quero lá, frisar legal. isso Vai que lá. você falou. As leis, ou seja, quem está no poder, nas suas palavras, no establishment... Perfeito. Estabelece quem é terrorista. Exatamente. Numa Então, Alemanha, é o poder... numa França nazista ocupada pelos nazistas, terroristas eram aqueles que iriam contra
as leis do Império. Então você pensa no que a gente chama da La Résistance, né? A resistência francesa. Era aí que a gente ia chegar. O general de Gaulle, que não estava na França, ele estava exilado na Inglaterra. Mas esses caras que estavam querendo a autonomia francesa, lutando contra o nazismo na França, eles eram vistos pelo Império como terroristas. Então, olha lá, e aí a gente quer começar uma nova vinheta que eu acabei de lembrar. É relativo. Tudo é relativo. Sim. Ser terrorista ou não é relativo. Tudo é relativo. No final das contas, é relativo ser terrorista, né? Sim. E é por isso, eu faço essa primeira provocação, porque é uma provocação mais acessível e mais sensível. Porque a gente espera que os nossos ouvintes nenhum defendam o nazismo. E os nazistas... realmente era aqueles bando de vagabundo da França que queria expulsar os nazistas, um bando de terroristas. Que absurdo, né? Então a gente começa a compreender de fato que o terrorismo é uma perspectiva. É a perspectiva de quem domina. E quem domina passa a dizer quem é a ameaça, quem é o terrorista, e a gente volta. Quem é o bárbaro, quem é a ameaça, quem hoje para nossa sociedade é uma ameaça neste Brasil de 2020? Quem é? É o favelado, é o preto. Bacurau é um bando de terrorista, cara. Então, Daniel, o que a gente está vendo é que esse conceito de terrorismo, esses critérios que a gente estabeleceu, eles nos colocam diante de um dilema muito foda, porque você pega esse exemplo da França ocupada pelos nazistas, nesse contexto, os resistentes seriam terroristas. Uhum. Se a gente pega esse mesmo conceito e aplica em outros momentos, seja no mundo, seja no Brasil, a gente começa a ter uma concepção, e eu acho que é um pouco da nossa função aqui, desmistificar o discurso da mídia simples e óbvio. Massificado, né? Que você disse, vem de uma estrutura de poder, quem você quer atacar, eu acho que hoje em dia quem você quer atacar ou você chama de terrorista, ou você chama de fascista, ou você chama de antidemocrático. Perfeito. Né? E a gente pode pensar nesse quesito, eu lembro agora não porque eu não estava vivo nesse momento, mas tem no final ali da ditadura, tem um movimento, uma notícia, que talvez seja um dos momentos importantes ali para o fim da ditadura, que é o atentado da bomba do Rio Centro, né? Isso. É isso, perfeito. Você quer que eu Por favor, desenvolva? explique. Você era já idoso naquela época. É verdade, então isso você lia esse é um jornal grande pra caramba. movimento, é um show, né, público, né, em que agentes do Estado ditatorial brasileiro querem forjar para a população civil, para a opinião pública, que a redemocratização, na verdade, seria um grande erro. Né? Então eles forjam um atentado, a ideia seria explodir um carro, né, um carro-bomba. Esse carro explodiria e você culparia os movimentos democratizantes do país. Então, só que o que acontece seria é que fazer um atentado terrorista, Perfeito. O próprio Estado fazer um atentado terrorista contra si si mesmo, próprio culpando a oposição. E acusar ela de terrorismo. Terrorista. Só que o que acontece... acusar o outro de terrorista. Só que o que acontece é que o soldado, né, o agente militar que o faria, ele acaba explodindo a bomba antes da hora, ele acaba morrendo nesse atentado, e aí fica bem claro que era o próprio Estado Nacional, né, que estava forjando um ato supostamente terrorista da oposição, da esquerda, né, dos movimentos democráticos no Brasil. Mas olha que legal, Daniel. Então a gente tem a noção de que você criar ou de você estigmatizar o seu lado oposto enquanto terrorista funciona politicamente hoje em dia, muito, não só hoje em dia, mas há muito tempo, funciona muito bem, né? Se você pegar agora, e o Pedrão ajudou aqui pegando, se você entrar na internet, você acha a lista dos grupos terroristas declarados enquanto terrorista pelos governos dos Estados Unidos. A gente tem no meio ali a Al-Qaeda,
que aquela é acusada do ataque dos 11 de setembro, mas você tem o Hamas, que é um grupo na Palestina que tem representação política, né? Você tem o Hezbollah, que é um partido político Líbano, né? do Líbano, o libanês. Você tem o Sendero Luminoso no Peru, as Farc na Colômbia. Você tem também, e dois que eu acho mais interessantes ainda, o IRA na Irlanda, né? Que era um exército que participou ali do processo da formação da República da Irlanda. Perfeito. E o próprio ETA. O ETA, para aqueles que torcem para times... porque é basco, né? mas é basco. O ETA é basco, mas assim como o Barcelona ali na Catalunha, você tem o País Basco dentro do território espanhol, que tem um movimento muito grande de independência da Espanha. Eu não quero ser da Espanha. Você tem o ETA, né? ETA. É o grupo separatista basco, é o ETA. Então é considerado um grupo terrorista. Então isso deslegitima diversos movimentos. Quando você acusa o outro de terrorista. E a reflexão que eu acho que você está querendo propor é: se a gente for aceitar esse conceito de terrorismo que é nos posto, a gente tem que aplicar eles direito. Sim. Que grupos que a gente normalmente não considera terrorista que poderiam, dentro desses critérios, se enquadrar enquanto terroristas? Porque eu acredito que tem muitos que a gente coloca como legítimos dentro da legalidade e poderiam entrar como grupo de ataque a civis, com uma legitimação, com uma motivação política, né? Grupos armados, lembra que a gente falou dos 3 termos? Grupos armados, atacando civis, com uma motivação política. Perfeito. Eu só queria lembrar aos nossos ouvintes que, em determinado momento da história, os Estados Unidos da América, né, que são os detentores do sentido democrático contemporâneo, da liberdade, da defesa, né, da liberdade, são os caras que vão financiar durante a Guerra Fria, sobretudo em 1979, na Guerra do Afeganistão, grupos que vão se opor à invasão soviética. Os Estados Unidos da América vão financiar, e isso vai sair na capa do New York Times, em 1979, o matador de comunistas que era Osama Bin Laden. Quem financia o que virá a se tornar a Al-Qaeda, que atacará os Estados Unidos em 2001, serão os próprios Estados Unidos. Falando do Osama Bin Laden, que é considerado morto, mas antes disso considerado o maior terrorista da história. Este camarada, Osama Bin Laden, foi financiado pelos Estados Unidos e reificado, objetificado na sociedade do capitalismo americano como o cara que iria contribuir para o fim do comunismo. O comunismo enquanto o terrorismo maior. E aí a gente retoma Lenin. Olha que interessante. Kautsky, né, que é um crítico da Revolução Russa lá em 1916, 1917, vai ser um cara que vai cunhar o termo terrorismo ou comunismo terrorista ou o terror comunista. Né? Por quê? Porque ele está a reboque da sociedade burguesa. Ele está a reboque do que necessariamente será visto como a ameaça do establishment daquela sociedade funcional e perfeita que é a sociedade regida pelo capitalismo burguês. Então, isso foi interessante que você falou, porque a gente retoma a definição etimológica que o Pedrão trouxe pra gente de terrorismo enquanto aquele ataque que procura infligir terror para derrotar um inimigo, né? Um inimigo muitas vezes da própria população. E você, há um tempo atrás, falou do terrorismo de Estado. O Estado não pode se utilizar do terrorismo enquanto uma prática política? O que a gente tem visto nessa reflexão nossa é que o discurso oficial determina quem são terroristas. Mas o que a gente mais vê na prática, e não enquanto discurso, é que o terrorismo é produto ou é a ferramenta principal do status quo e do establishment. Só que não é chamado de terrorista? Não é chamado porque ele é o discurso oficial. Então, se hoje em dia você fosse categorizar nesse conceito amplo que a gente está criando aí de terrorismo, como terroristas, que organizações além do IRA, do ETA, da Al-Qaeda, do Hamas, do Hezbollah, do Sendero Luminoso, das Farc, todos esses que estão na lista dos Estados Unidos, o que a gente poderia considerar terrorista e por quê? Para valer? Pode manda a sua.
Para valer mesmo, para mim, a polícia militar, por exemplo, do estado de São Paulo, mas todas as polícias militares do estado brasileiro. Por quê? Porque elas realmente representam a opressão das vozes plurais de uma sociedade que se pretende democrática. A polícia militar é o braço de um estado terrorista que não permite efetivamente uma sociedade democrática, plural, que realmente conceba liberdade no sentido mais amplo e iluminista que nós concebíamos nos nossos episódios anteriores. Pegando o nosso conceito enquanto exércitos atacando civis com fins políticos, você vê que o Estado brasileiro, talvez outros estados, com certeza outros estados nacionais ao redor do mundo, mas agora a gente conhece mais um pouquinho do Estado brasileiro do que dos outros. Você acredita que muitas vezes ações da polícia militar, orientadas por governos, elas têm caráter terrorista, porque elas são organizações militares atacando civis com fins políticos. Perfeito, Valentino. Isso é um momento epifania, cara. Porque a gente chega à conclusão que, no final das contas, aquilo que a gente definia anteriormente, enquanto terrorismo, uma ação que não é mais aquela declarada, ela passa a ser instituída pelo Estado enquanto braço fundamental da sua ordem, da sua própria ordenação. E até hoje não é declarada. E ela não é declarada, muito pelo contrário, ela é evocada, exortada como única forma de funcionamento de uma sociedade. E aí a gente começa a colocar o próprio conceito de terrorismo que foi palco, que foi tema, mote dos nossos últimos 2 episódios em xeque. Perfeito. Eu acho que a partir das nossas reflexões, e eu com certeza entrei com um pensamento, eu acho que isso que as ciências humanas e debates como esse podem trazer, é fazer a gente pensar um pouco melhor sobre um conceito que a gente usa todo dia. Fulano é terrorista ou não é? Tal organização é ou não é terrorista? E talvez aquelas que a gente acha que não é, e as que a gente acha que é, não é, ou a gente pode ressignificar e repensar o próprio conceito do que é ser um terrorista. E é engraçado, né? Porque no teu campo específico, que é o da filosofia, que trabalha com conceitos, né? A grande questão sempre, ou mais do que tudo, não sempre, mas mais do que tudo, é deixar um questionamento e não necessariamente uma resposta. Deixar um questionamento. Eu nunca faria uma lista, desculpa governo dos Estados Unidos, mas eu nunca faria uma lista caralho, eles são uns filha da p*** do caralho. É isso que eles mas são. Eu nunca faria uma lista de organizações terroristas, até porque... Se você me permite uma reflexão final, por favor, eu queria trazer aquele cara que matou a charada, né? E não tem como não falar dele, né? O grande Karl Marx. Não é como, mas você não quer. É verdade, né? Mas até porque, se a gente for realmente pensar enquanto filosofia, enquanto materialismo histórico, não tem como não citá-lo. Porque ele matou a charada, né? Então não tem como. Numa reflexão que Marx e Engels, né, seu grande parceiro intelectual lá no século XIX, fazem sobre o ludismo. Lembra do ludismo? Retome para quem não sabe. Enquanto movimento, né, os ludistas, quebra ou luditas, das máquinas, né? Eram aqueles indivíduos que, ao final do processo que consolida a Revolução Industrial na Inglaterra, são os trabalhadores que passam a quebrar as máquinas, muito bem lembrado, Valentino, né? São aqueles indivíduos que viam naquela opressão de nova forma de reprodução social do trabalho, viam a máquina em si, e não o sistema, né, produtivo, mas a máquina em si enquanto o inimigo. Aliás, das relações de produção. Tá aí um tema para o episódio posterior da gente falar do ludismo no século XXI, porque as máquinas, se as máquinas no século XIX roubavam os empregos, entre aspas, a gente agora tem uma nova configuração, né? Ele vai tratar junto a uma reflexão que ele faz sobre o ludismo, sobre o Frame Breaking Act, né? Então, lembrando o Patriotic Act, ele vai exortar aqui, ou vai evocar, uma lei de 1812, o Frame Breaking Act, que foi instituída pelo Estado inglês em relação às manifestações, às livres manifestações das associações de trabalhadores que viam na máquina o grande problema. É talvez
pra gente, né, que tem refletido a respeito de terrorismo, é a primeira grande lei de um Estado nacional que criminaliza, portanto, torna terrorista o direito livre da associação de trabalhadores. Tá, eu quero comentar algo, mas eu acho que depois da sua fala vai ser mais legal. Então, ao final, a minha reflexão é a seguinte. Uma vez mais, o status quo, o establishment, aqueles que venceram a história, mas que não necessariamente estão do lado correto dela, são os caras que vão dizer quem são os inimigos da civilização. Neste caso específico, eram trabalhadores que queriam o direito de ter condições dignas, humanas, de serem indivíduos, e que não lhes era permitido sê-los. Esses indivíduos foram qualificados como criminosos e terroristas. É desta forma que funciona a sociedade burguesa. Ela necessariamente criminaliza e torna terrorista aquele que quer humanizá-la. Eu acho que essas reflexões sobre o terrorismo e sobre como ele é visto sob a ótica de quem está no poder, de quem vai contra quem está no poder, nos permite, e eu acho que é para isso que as ciências humanas e o nosso podcast chama Sou de Humanas serve, para a gente refletir sobre o presente. Então eu acho que a gente pode pensar em diversos momentos dos nossos últimos meses, anos, em que a gente possa repensar a figura de uma organização ou de um grupo de pessoas que seja terrorista. Em 2013, nas primeiras manifestações contra aumento da passagem, que depois foi assimilada pela mídia, aquele grupo de estudantes que falavam não ao aumento do transporte eram considerados terroristas. Eles eram os vândalos. No Chile, nas primeiras semanas, agora em 2019, aqueles estudantes que reclamavam pelo esse aumento de passagem eram chamados de terroristas. Eu não duvido nada que os próximos grupos da nossa sociedade dita democrática que lutarem contra quem está no poder, e não lutarem no sentido bélico, porque isso já passou em certo sentido, mas que se manifestarem contra, vão ser chamados terroristas. E quando a gente tem um conceito mais profundo, mais analisado, mais trabalhado e pensado sobre o que é ser ou não ser um terrorista, a gente consegue perceber que talvez nossos conceitos estejam equivocados. Ao falar isso, você me provoca, para essa finalização, a falar do que foi o debate no final do ano passado sobre o excludente de ilicitude, que poderia ter passado enquanto lei, embora a própria lei o garanta, né? Mas quando você diz para a sociedade civil que você pode excluir de apreciação o ato ilícito de alguém, você está garantindo formas de violência e formas que são absolutamente contrárias aos pressupostos de liberdade. Legalizando o terrorismo. Legalizando. Olha só, o Estado busca a legalização do seu terrorismo. Então, para aqueles, sobretudo, que estão reféns do discurso oficial, eu cito Shakespeare para que a gente finalize este encontro. Não é dos astros a culpa, caro Brutus, mas de nós mesmos, quando nos limitamos ao mero papel de instrumentos. Jovens queridos, esta aula está finita. Caralho! Isso é agora, olha lá. Não, é até pra pensar, porque como faz esse encerramento depois disso? Não. Direto, sem o...